Estamos começando exatamente às 20 horas em ponto, o nosso culto de estudo da Palavra de Deus, culto de oração, e é muito bom saber que você também está aí do outro lado. Estamos aqui no dia 15 de julho do ano de 2020. É uma grande alegria poder servir ao Senhor e também adorar o nome do nosso Deus. Eu espero que você tenha tido um bom dia, esteja aí tendo uma boa semana e também, acima de tudo, firme, fortalecido no Senhor Deus. As promessas do Senhor ainda estão na Bíblia e, conforme eu tenho dito em algumas das nossas transmissões, nós vemos que há crise na terra, mas não há crise no céu. E o nosso Deus está no seu trono. Então, vamos continuar firmes nele, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Obrigado você que tem deixado ali o seu boa noite, a sua saudação. Boa noite para você. Que Deus realmente possa fazer com que a palavra abençoe o seu lar, a sua casa. E não se esqueça que nós estamos aqui num culto hoje, né? E que os cânticos que vamos estar cantando, nós gostaríamos que você cantasse conosco aí. Onde você está? Você está sentado no sofá? Cante conosco, tá bom? Está aí na cozinha, de repente até mexendo com a janta da família e ouvindo o culto aqui, né? Cante também, não deixe de cantar, tá bom? Porque nós estamos num culto e a presença de Deus, na presença de Deus estamos entrando agora. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, tá bom? Então vamos dar a Ele, prestar a Ele o melhor culto possível, porque o Senhor, Ele é digno. Ele realmente é digno. Compartilhe o nosso culto para que o maior número de pessoas possam ouvir a palavra de Deus e por conta disso possa ser abençoado. Se cada pessoa da nossa transmissão compartilhar, nós não estamos multiplicando nem triplicando, mas nós estamos realmente aumentando consideravelmente o número de pessoas que possivelmente estarão ouvindo a palavra do Senhor. Compartilhe através da sua página do Facebook, compartilhe agora a nossa transmissão. Muito bem, vamos então orar e depois nós vamos cantar o primeiro cântico aqui e que você possa também cantar aí onde você está. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração agora. E que o Senhor seja engrandecido, ó Pai. Quão imerecedores e indignos nós somos de fazer qualquer coisa para o Senhor. Mas a Tua graça não apenas nos salva, mas ela também nos proporciona o serviço, o trabalho para o Senhor. E com certeza isso é um grande privilégio. Obrigado, Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória. Então oramos em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça que por conta de hoje ser o culto de oração, pois estamos na quarta-feira, você pode, se você tem um pedido de oração, você pode colocar aqui, tá bom? Aqui à esquerda, coloque o seu pedido de oração aqui na nossa saudação, no lugar, ou pelo menos de que você pode ali colocar um boa noite, etc. Coloque o seu pedido de oração. Eu agradeço a Deus pelo dia de hoje. Hoje a minha irmã Elaine está fazendo aniversário. Provavelmente ela não está assistindo a nossa transmissão, talvez esteja assistindo a transmissão da igreja dela, mas mesmo assim eu queria deixar um grande beijo para ela, muito querida, tão preciosa ela é, né, para mim, para toda a nossa família, tá? Então tá bom, vamos cantar o primeiro cântico. A Gabizinha está aqui. Boa noite, filha. Boa noite. E o Sr. João também está aqui à minha direita. Daqui a pouco ele vai saudar os irmãos também, vai estar nos ajudando com alguns louvores congregacionais. E como tem sido nosso convidado especial de honra, todos os cultos, ele vai apresentar um louvor também. Inclusive o Sr. João é um daqueles irmãos que estará entrando na nossa lista de pedidos de oração, porque a cirurgia dele foi marcada. E é terça-feira, né, Sr. João? Na terça-feira. Então, com certeza, nós vamos mencionar isso e vamos orar. E você aí, já coloque aí no seu caderninho de oração a cirurgia do Sr. João de Freitas na terça-feira que vem. Estamos certos de que Deus está no controle e Ele vai abençoar e cuidar de tudo.
Então nós vamos cantar esse cântico aqui, filha? Sim. Ó, nós vamos cantar um cântico e combinei aqui com a Gabi, não é para ela falar qual que é o nome desse cântico. Esse cântico aqui é um dos mais antigos, esse corinho aqui é um dos mais antigos, assim, das nossas igrejas batistas, assim, de todo o nosso país, vamos dizer assim, né? Então, você seria capaz de escrever qual que é o nome desse cântico, tá? Vamos ver quem, é bem fácil, então vamos ver quem acerta, e aí, hoje não vale prêmio, apenas participação, tá bom? Vamos lá. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus. Agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus. Em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Aleluia. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá vencendo logo em glória. Eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Olha só, tanta gente acertou. Essa é bem fácil, né, filha? Sim. Olha lá, a Rose Miriam. Rose, que bênção ver você aí assistindo a nossa live. Um beijo no seu coração, muito querida Rose Miriam. A Natália, nossa querida Natália da igreja. A irmã Maria também. A Laura. Puxa vida, tem como errar, né? Esse corinho realmente é uma grande bênção ao nosso coração. Tá bom? Vamos ver se eles vão acertar o próximo, né, filha? Não vamos falar também qual que é o nome desse corinho, não. Como que é o nome desse cântico? Não é tão antigo como Satisfação, mas também não é recente, não. Esse cântico aqui não precisa nem olhar na projeção. Todo mundo sabe de cor. Como que é o nome dessa música? Participe aí. Vamos interagir um pouquinho. Ter um pouquinho de alegria nessa comunicação aqui. Eu com você e você comigo. Vamos lá. Jesus vem com a presença, reunimos-nos aí, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós
aqui, só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Muito bem, também a maioria acertou esse corinho, esse cântico se chama Jesus em Tua Presença. Parabéns, Natália, você também acertou pela segunda vez, além da Rosemiriam. Natália, se você continuar acertando, eu vou ser obrigado a te dar um prêmio de novo, tá? Você ganhou semana passada o prêmio, o direito de fazer um bolo e mandar entregar aqui. Se você continuar acertando, eu vou ser obrigado a te dar um prêmio. Então, você para de acertar, tá certo? A Rosemiriam escreveu lá, né, sobre saudade. Existem realmente pessoas assim que acabam não fazendo mais parte da nossa comunhão por conta da vida, né? Vamos falar assim. Mas existem pessoas que só realmente deixam saudades, né? Das alegrias dos momentos. E essa é a Rosemiriam, né? Pessoa muito querida por mim, pela nossa família. E é bom ver ela aqui, com certeza. Muito bem. Agora esse cântico aqui também... Vamos ver quem vai conseguir acertar. A Gabi vai tocar a introdução e eu gostaria de ver quem só pelo toque do violão vai conseguir adivinhar, acertar que música é essa? Olha só, escuta. Que música é essa? Fácil, né? Ela vai tocar mais baixinho agora. Que música que é essa, hein? Que ela está tocando? Também a gente canta muito nas nossas igrejas, né? Na verdade, essa música, ela é muitas vezes mal interpretada e mal aplicada, sabe? Depois eu explico por quê, né? Esse louvor, qual é esse, hein? Quem consegue acertar? Tá, hein? Está no livro de Romanos, Romanos 8. Romanos 8, 28. O Sr. João está querendo dar dica aqui para você acertar o nome desse cântico. Romanos 8, 28. Bem, nós vamos louvar a Deus com mais esse cântico antes do contato do irmão Ronaldo aqui, tá bom? E ainda antes do estudo. Acertou, irmão Rogério. Quem nos separará, né, do amor de Cristo? Eu falo assim que esse cântico é mal interpretado, porque muitas vezes se aplica para a questão assim da união entre os irmãos em Cristo, né? E realmente a nossa união, ela é importante, ela é uma bênção, mas está falando sobre a nossa união com o próprio Cristo, não entre os irmãos, mas minha com o Senhor Jesus. Ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Então, é isso daí. Vamos cantar? Bela letra, bem assim alicerçada em texto bíblico. Vamos louvar a Deus. Eu não estou, Gabi, eu vou te perguntar uma coisa. Você está escutando o pessoal cantar? Não, a Gabi não está escutando aqui. Você está cantando ou muito baixo, ou não está cantando, só está assistindo aí, olhando para o smartphone. A Gabi tem ouvido apurado, não está ouvindo. O Sr. João já é um pouquinho mais surdo. Você então tem que cantar mais alto ainda. Sr. João, o senhor está escutando? Boa noite. Está escutando alguém cantar? Só a Rosemiriam. Só a Rosemiriam? Ah, então tá bom. Então, além da Rosemiriam, todos aí, cante. Nós queremos escutar você aqui no Jardim Paulistano, em Ribeirão Preto. Vamos lá, filha.
separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Tá bom, então nós vamos fazer um pouquinho diferente do que mais ou menos tinha sido planejado. Nós vamos então, antes do Ronaldo, nós vamos ter o Sr. João cantando o especial dele, tá? Aí depois a gente vai tentar o contato com o irmão Ronaldo, que é o nosso dirigente da oração. Você coloque o seu pedido de oração, tenha liberdade para colocar aqui, para que possamos orar, certo? Oração, assim, uns pelos outros, isso é bíblico e é muito importante. A Bíblia fala, né? Orai uns pelos outros, para que sareis. E diz a Bíblia, a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Um pouquinho só. Sr. João, boa noite, viu? Boa noite. Boa noite, igreja. Vou fazer a devida apresentação, é bom ter o senhor aqui, né? Hoje é quarta-feira, terça-feira está marcada a cirurgia, né? Então agora vamos com certeza orar ainda mais, entendendo que Deus vai cuidar de tudo, né, Sr. João? Então, bom ter o senhor aqui com a gente e vamos orar pelo senhor, pode contar com a gente, tá? O nome da cirurgia, eu vou fazer uma cirurgia na veia carótida. É a veia esquerda do pescoço, porque quando me deu o AVC, ela ficou um pouco entupida. Então eu preciso passar por essa cirurgia. Tá bom. Então nós vamos orar, muito bom o senhor ter explicado direitinho, porque tem gente que não sabia, né, o que tinha acontecido. Então vamos orar e vamos escutar agora o louvor. Vamos orar. Não precisa eu andar inquieto pelo tempo que está por vir. Em Jesus eu tenho meu descanso, sua vida, paz me faz sentir. Ele tem por mim amor paterno,
preparado, eu tenho um lar eterno, quando meu viver chegar ao fim. Meu bondoso Pai tá sempre perto, quando eu em trevas hei de andar. Sobre si, pois meu cuidado leva, nunca deixa de me consolar. Seu tesouro que comprou com sangue no Calvário da sangrenta cruz, Ele vai guardar-me do perigo, até que entrarei para ver Jesus. Pai Celeste, me ajuda sempre, confiar em Ti, meu bom pastor. Tu pra mim assim prometeste, és o poderoso protetor. Minha vida está nos Teus cuidados, Tu és meu e eu também sou Teu. Logo um dia no meu lar eterno, eu contigo viverei no céu. Logo um dia no meu lar eterno, eu contigo viverei no céu. Amém. Aproveitando que é um culto de oração, vou pedir que o Sr. João fique aqui um pouquinho. Nós vamos fazer uma oração específica por ele agora, tá bom? Pai de amor e infinita bondade, nós confiamos a saúde do Sr. João aos Teus cuidados, ó Pai, que tudo possa correr bem, que ele possa estar tranquilo para esta cirurgia e que a paz que excede todo o entendimento possa estar com ele, ó Pai. Amém. Obrigado, porque o Senhor promete isso na palavra e o Senhor, aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. E pedimos que o Senhor abençoe toda a equipe médica, os médicos, enfermeiros, que possam ter a sabedoria do Senhor e que o Senhor possa estar sendo glorificado também na recuperação do Teu servo. Amém. Obrigado, Senhor, porque podemos orar e lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, filha, pela sua ajuda aqui hoje. Eu vi até alguns, se eu não me engano, a irmã Maria, ela perguntando da Érica, né? A Érica é um dos pedidos de oração dessa noite, no nosso culto aqui. Ela está com uma inflamação na gengiva. Então eu gostaria de pedir que os irmãos, os queridos, estivessem sim orando por ela também, tá bom? Orando por ela. Também gostaria de pedir que os irmãos estivessem orando pela minha saúde, tá? E que Deus possa estar me ajudando também. Dores de cabeça muito forte tenho sentido, né? E estamos aí tentando identificar o problema, né, que tem acontecido. Então nós também ali aqui à minha esquerda, também no nosso computador, nós temos os pedidos de oração aqui, tá? Inclusive pessoas com pedidos especiais, né? Os pedidos especiais devem ser muito respeitados, não é verdade, irmãos? Porque é algo em particular entre a pessoa e Deus. Mas nós podemos orar, né? Pelo pedido especial da pessoa. Porque Deus sabe todas as coisas e nós podemos orar por aquela pessoa e interceder e pedir para que Deus esteja também dirigindo. Por falar em oração, como é de costume, todas as quartas-feiras, o irmão Ronaldo, que é o nosso dirigente de oração, ele participa conosco aqui, nos trazendo um texto bíblico, e de certa forma a sua participação é como se fosse assim, né, uma representação da nossa membresia, que temos tanta saudade, e infelizmente estamos impedidos por conta do período do isolamento.
mas Deus, ele também nos fortalece e ele tem nos ajudado a passar por este momento delicado. Irmão Ronaldo, boa noite. Boa noite, pastor Wagner. Boa noite a Gabi, dona Érica. Boa noite especial ao irmão João, seu João, que está aí com o senhor. E que Deus abençoe a cada um, né? E já deixar aí que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um, que esteja acompanhando a transmissão. Isso, irmão Ronaldo. Tá tudo bem com você, a família, irmão? Tudo bem, graças a Deus, pastor. Tá tudo bem comigo, com a Giovana, as meninas, estão tudo bem. Graças a Deus. Então tá bom. Então, Ronaldo, qual é o texto bíblico que você escolheu para abençoar o nosso coração nesta quarta-feira, 15 de julho de 2020? Ô, pastor, eu tinha escolhido aqui um texto em Tiago, mas aí agora aqui, né, ouvindo aqui, né, as mensagens aí, né, eu voltei aqui, eu vou para Filipenses, capítulo 4, e o versículo é o de número 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todos conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Muito bom texto. Amém, pastor. Existem... É um texto conhecido, né, pastor? E um texto que todo crente, né, devia adotar ele, né, como ali para todos os dias, né? Você sabe, irmão Ronaldo, que muitas vezes a gente lê a Bíblia e a nossa oração tem que ser essa: Senhor, me ajude a fazer aquilo que a tua palavra me orienta. Porque esse texto que você leu, ele é tão sério, né? Ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. É difícil muitas vezes colocar isso em prática, não é verdade, irmão? A gente fica preocupado, a gente fica ansioso, a gente fica, eu acho que exatamente da maneira como o texto bíblico está falando. Nós ficamos inquietos, não é mesmo? Mas a Bíblia está falando, né? Não fique inquieto por coisa alguma. E o texto bíblico não para aí, e você fez uma escolha com muita sabedoria, né? Porque realmente ele está falando, né? Antes, então, as vossas petições sejam o quê? Em tudo conhecidas, né? Diante de Deus, né? Então, assim, nós temos então o recurso da oração, né? Qual é a nossa inquietação hoje, agora, né? Temos as pessoas ali com seus pedidos de oração. Aquilo lá é a inquietação de cada pessoa, né? Nós temos problemas de ordem global, mundial, poderíamos dizer, por conta dessa pandemia, né? Mas é isso, é justamente sobre isso que a Bíblia está falando, né? Tudo isso deve ser conhecido a Deus. Não que Deus não saiba, mas levado a Deus, para que ele veja que nós estamos confiando nele, não é verdade? Amém, pastor. É isso mesmo. Nós temos que confiar nele, sim. E lançar sobre ele, né? A cada dia e confiar. É verdade, irmão. Obrigado por sua escolha, viu? Amém, pastor. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de cada quarta-feira estar participando, né, representando a igreja, e desejar, assim, que tenho muita saudade dos irmãos da comunhão, né, e hoje, assim, agradecer também pelos cânticos, né, que falou com cada um, né, de nós aí, com certeza, né, eu particularmente me senti dentro da igreja hoje. Ah, que bom, né? Amém, pastor. E assim, todos nós sabemos que não é a mesma coisa, mas a gente se sente, assim, um pouquinho, pelo menos alimentado, né? E supre um pouquinho daquela saudade, né? Infelizmente existem igrejas que não estão, por um motivo ou outro, fazendo as lives, né? E às vezes não tem nem equipamento, não tem os recursos, outros motivos, mas Deus tem nos dado a graça e condição para poder usar o veículo de comunicação, no caso aqui a internet, a rede social chamada Facebook. Então, pelo menos um pouquinho a gente está assim, em contato, vamos dizer assim, né?
Mas glória a Deus por tudo aquilo que a gente pode fazer em serviço ao Senhor. Você tem acompanhado os devocionais no meio de semana? Pastor, nos 2 dias assim eu não acompanhei, né? Que foi segunda e ontem, né? Sim. Mas hoje aqui eu consegui assistir o de segunda, né? E depois eu vou assistir depois do culto eu vou assistir o outro de ontem. Ah, sim. Mas sim, eu tenho gostado muito, eu acho que é bem oportuno, né? As mensagens, né, e os devocionais dessa semana aí, porque eu acho que é o que a gente vivencia, né, pastor? Muitas, na própria família, né? A gente vê as rejeições, né? Nós estamos falando justamente essa semana sobre pessoas na Bíblia que rejeitaram Jesus Cristo, né? E tem sido realmente impressionante, né? Como conseguiram fazer isso, né? E ainda hoje, muitos conseguem dizer não para Cristo, né? Tá bom, irmão Ronaldo, nós somos um pouquinho reféns do tempo. Um grande abraço para você, viu? Muito obrigado, meu pastor. Para toda a sua família, um beijo no coração de vocês e vamos continuar firmes no Senhor, amém? Amém, pastor. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Cada dia é uma alegria poder participar. E é uma alegria também poder ver os irmãos ali, né? A gente entrar ali na transmissão e ver cada um dando, né, o seu boa noite, né? Trazendo ali uma palavra, né? Hoje mesmo, né? Trazendo os pedidos, né? Sim. Que nós vamos estar orando, né? Sim. E falar para o seu João que nós estamos em oração, sim, que terça-feira para ele ficar tranquilo, que já vai dar tudo certo, viu? Sim, vou transmitir o recado. Ele com certeza está ouvindo a transmissão e ele está feliz também pelo carinho e consideração da igreja. Bom, Ronaldo, boa noite, então. Boa noite, pastor. Deus abençoe e boa transmissão para o senhor, viu? Obrigado. Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 15. Provérbios, capítulo 15. Nosso estudo hoje, eu pretendo terminar exatamente o que eu quero falar, eu quero terminar hoje, né? Nós temos aí um pouquinho, praticamente agora uns 25 minutos de estudo. E eu gostaria, assim, de falar sobre algo que tem sido tratado essa semana, né? Semana passada, durante 2 semanas, nós falamos sobre conversões impactantes da Bíblia. Essa semana nós estamos falando sobre rejeições impactantes da Bíblia. De certa forma, então, o assunto tem sido a evangelização, a pregação do Evangelho. E alguns, amém por isso, na palavra de Deus, receberam e outros, infelizmente, resolveram desprezar, rejeitar Cristo. Tá? Diante, então, desta grande necessidade que sempre houve, né, da pregação do Evangelho, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto envolvendo evangelismo, tá bom? Vamos lá. A Bíblia diz, Provérbios 15, versículo 6. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Olha só o que diz a Bíblia, então. Na casa do justo há um grande tesouro. Hoje à noite eu quero falar, já que essa expressão está sendo trazida assim de uma maneira tão comum, justamente para despertar a nossa atenção, hoje à noite eu quero falar sobre lares impactantes. Lares impactantes. Nós já temos orado pelo culto, vamos entrar diretamente no estudo nessa noite. Sem dúvida alguma, o Senhor Deus, Ele quer usar as nossas casas, os nossos lares, para levar o Evangelho. O Senhor quer fazer com que as nossas casas sejam evangelísticas. É verdade. A nossa concepção sobre a evangelização, ela é muito equivocada. Muitas e muitas vezes nós achamos que evangelizar é tarefa do missionário que está lá entre os índios. É tarefa do missionário que pegou sua família e foi para Venezuela pregar o evangelho. É tarefa do pastor da igreja que está lá, né, no ministério em tempo integral, pregando, fazendo visitas, visitando hospitais, visitando pessoas também incrédulas. Nós, então, achamos que a missão de evangelização, ela é, de certa maneira, bem particular a essas pessoas. E por conta disso, nós até temos algumas outras ações que também nos fazem
assim, convencer, nós somos convencidos por essas próprias ações de que já estamos cumprindo com a nossa tarefa. Por exemplo, até mesmo o ofertar. Eu sei de pessoas que têm e sistematicamente trazem a sua oferta missionária na igreja. Então, de certa forma, também por colocar a sua oferta para a obra missionária, eles acham assim que já estão fazendo tudo aquilo que podem ou poderiam fazer. Isso não é verdade. A grande realidade é que missões é muito mais do que isso. E eu creio piamente, olhando para a Bíblia, eu creio piamente que Deus quer fazer das nossas casas, Deus quer fazer dos nossos lares, lares missionários. Você já percebeu, você vai concordar comigo, você já percebeu que na sua vizinhança, física mesmo, geográfica, existem muitas pessoas perdidas? Se você olhar, provavelmente o seu vizinho, de parede mesmo, agora, o seu vizinho da esquerda, ele não é um crente em Jesus Cristo. Provavelmente o da direita também não seja um crente no Senhor. Acredito que se você olhar para frente, os seus vizinhos da frente também não são crentes. Só aí, nessa simples ilustração, nós vemos então que os nossos lares, só na física, na geografia em que eles se colocam, ali eles já são um poder, ou eles já têm um poder de alcance missionário muito grande. Muito grande. As nossas casas precisam impactar o mundo. Os nossos lares precisam ser lares que realmente levam o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo realmente demonstrou, e ele sempre falou e ensinou, que o que mais importava no seu ministério terreno, de certa maneira, era a salvação de almas. Ele disse que ele tinha vindo buscar e salvar aquele que estava perdido. O Senhor Jesus Cristo operou muitos sinais, maravilhas e milagres, claro, com o propósito de abençoar pessoas, mas principalmente para chamar a atenção das pessoas, para que vissem que nele estava um poder muito maior do que apenas curar o físico, mas ele tinha e tem o poder de curar a alma. Então o Senhor Jesus Cristo, ele ensina todo crente a realmente, ele incentiva, ele orienta, ele manda, ele determina todo crente a ser um crente que traga algum tipo de impacto evangelístico neste mundo. Agora, de uma maneira especial, eu gostaria de falar sobre lares impactantes, casas de pessoas, né, que de verdade estejam levando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A nossa família deve ser conhecida como uma família missionária, mas infelizmente muitas e muitas famílias não têm esta fama. Eu conheço famílias que têm a fama de ser a família dos churrasqueiros, eles fazem churrasco toda semana, quase. Existem famílias que têm a fama de ser famílias de pessoas que gostam de trabalhar. Isso são qualidades, irmãos. Não estou falando que isso é pecado, não. Mas famílias de pessoas que trabalham. Tem gente até que trabalha em 2 serviços. A esposa trabalha, os filhos já desde cedo trabalham. Todo mundo trabalha. Amém? Isso realmente é algo digno. Mas eles têm só esta fama. A família dos trabalhadores. Conheço pessoas que têm a fama, suas famílias têm a fama dos que se vestem bem. Eles estão sempre na estica, estão sempre muito bonitinhos, as mulheres estão sempre muito maquiadas, os homens estão, né, com um perfil de vestimenta sempre na moda. Qual é a fama que a sua família tem? Conheço até família conhecida por família de cantores, famílias de pessoas que tocam instrumentos, eu conheço uma família que gosta muito de viajar, eles têm fama de serem pessoas que viajam, e está sempre viajando, passeando. Amém, isso é bom, é legal conhecer o mundo, outros lugares, e mais uma vez afirmo, não há pecado nestas coisas, muitas dessas coisas que eu falei, não há problema nenhum. Mas o problema é que nós começamos a trazer, como crentes, uma identificação que não é a melhor fama, não é a melhor identificação. Se os nossos lares, se nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo,
eu creio realmente que a melhor fama é que os nossos lares sejam conhecidos como lares evangelísticos, lares que estejam levando o evangelho, lares que tragam um impacto neste mundo. Portanto, nesta noite nós vamos falar, já que estamos já durante quase 3 semanas falando sobre salvação, sobre a evangelização. Nessa noite eu gostaria de trazer um incentivo para que cada lar realmente pudesse abraçar a causa missionária e querer evangelizar mais e impactar este mundo. Bom, vamos ver se conseguimos terminar esse estudo, senão eu concluo ele a semana que vem. Vamos lá. Lares impactantes. Como Deus pode usar um lar para que evangelize realmente este mundo e as pessoas com quem eles se relacionam. Em primeiro lugar, o lar ele se torna um lar impactante quando existe, em primeiro lugar, uma liderança do lar que esteja envolvida com o evangelho. Uma liderança envolvida. Honestamente, eu quero assim trazer alguns textos conhecidos, porque eles são extremamente relevantes, eles não podem ser abandonados. Josué 24:15, no famoso texto, quando Josué fala com a nação de Israel, Josué vem e ele diz justamente isso, né? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, que habitais, né? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, nós vemos que se uma casa quer ser evangelística, o exemplo tem que começar pela liderança. Tem que começar por você, pai. Você que está me ouvindo, você que é pai, você tem que dar o exemplo. Você, mãe, seus filhos estão olhando para você. Você tem que dar o exemplo. Os lares, eles serão dirigidos pela liderança dos mesmos. Josué vem aqui e ele fala o quê? Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Os filhos estavam ouvindo isso. Realmente a casa estava atenta àquilo. E eles teriam que seguir a determinação de Josué. Pai e mãe têm um papel fundamental. Eles devem estar comprometidos com o Evangelho e com o Senhor do Evangelho. Nós vivemos dias assim, principalmente diante da grande necessidade, né, de termos os recursos, o dinheiro para pagar as contas, para as questões envolvendo a nossa vida em família. Nós vemos dias que parece que o foco principal da liderança do lar, o foco principal é qual? É o trabalho. É o trabalho. E como eu disse na nossa introdução, aquela família começa a ser conhecida por uma família que trabalha. Trabalha. Por conta disso, eu estou citando apenas um caso, um exemplo, por conta disso, o evangelho ele fica ao lado. Ele fica sendo colocado ao lado. Gostaria apenas para a gente pensar um pouco e refletir sobre esta grande, dura e triste realidade. Eu gostaria de perguntar a você, o seu lar, a sua casa, qual é a demonstração que a sua casa tem de algum tipo de evangelização? O que a sua casa, o seu lar, tem feito para levar o evangelho? Pense nisso. Principalmente, estou falando agora com pai, mãe, liderança. Pense nisso. Quais são as ações que mostram que o nosso lar, ele evangeliza um pouquinho, ele está evangelizando. O evangelho não é um dever de poucos, mas o evangelho é uma obrigação de todo cristão. Há filhos que nunca, pasme, acredite, há filhos que nunca viram os seus pais entregarem um folheto sequer. Nunca viram. Há filhos que com certeza nunca viram os seus pais evangelizando alguém. Male, muitas e muitas vezes os filhos, eles veem os pais convidando uma pessoa ou outra para visitar a nossa igreja. Mas concorde comigo, um convite para visitar a igreja é bem diferente do que
evangelizar realmente uma pessoa. Não é verdade? É bem diferente. Eu vou mais. Um convite para convidando alguém para ir na igreja também é diferente de uma evangelização. Não se satisfaça apenas em convidar pessoas para visitar a igreja. Procure mais. Procure querer evangelizar pessoas. Procure. Há esposas que não têm visto seus maridos evangelizando. Há maridos que com certeza nunca ouviram as suas esposas falando assim: bem, hoje eu falei de Cristo para tal pessoa. Ah, hoje eu falei com a vizinha aqui um pouquinho da palavra de Deus. Ela não quis saber do evangelho. Vamos orar por ela, mas eu falei com ela. Cônjuges não estão ouvindo um do outro algo sobre a evangelização. Isso deve lhe preocupar, porque tudo isso que eu estou falando são sinais do quê? São sinais de que o lar não evangeliza, o lar não está falando de Cristo, o lar, e principalmente, como eu disse, a liderança, ela não está realmente preocupada, ela não prioriza a evangelização. Agora, quando os filhos não veem os seus pais evangelizando, eles não vão evangelizar. Eles não vão seguir este caminho. Eles não vão seguir este exemplo. Os filhos, eles seguem o exemplo dos seus pais em muita, muita coisa, né? Quando nós evangelizarmos e realmente nos engajarmos, nos envolvermos na obra de Deus, de levar a palavra de Cristo, as obras, o testemunho de Cristo, o evangelho de Cristo às pessoas, os nossos filhos, mesmo que não falam, mas eles vão observar e eles vão realmente imitar. Eles vão aprender. No mínimo, serão influenciados. Não há compromisso. Os lares, infelizmente, eu estou falando sobre lares cristãos. Os lares de muitos crentes não têm compromisso nenhum com o evangelho. Acredito que alguns têm até compromisso com a igreja. Amém por isso. A igreja, ela é com certeza o termômetro da vida cristã. Então, amém, se você, pai, mãe, tem ensinado o seu filho a ter um compromisso com a igreja. Mas aqui eu estou falando sobre um compromisso com o evangelho. O evangelho. O Senhor Jesus Cristo, certa vez, ele disse em João capítulo 15, versículo 14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus mandou ir pregar o evangelho. E a liderança do lar, ela está então tão ocupada que infelizmente nós temos visto que muitos não estão obedecendo o mandamento do Senhor. Gostaria de te perguntar, querido e amado irmão, o que é que está ocupando tanto a nossa vida a ponto de não levarmos o evangelho às pessoas? Ou quais seriam as nossas armas de defesa? Quais seriam as desculpas para não levarmos o evangelho às pessoas? A Bíblia nos diz que importa que o evangelho seja anunciado. A Bíblia fala que aquele que ganha almas, ele é sábio. Portanto, vamos abraçar esta causa. Portanto, liderança, você, liderança da sua casa, independente da sua idade, das suas limitações de conhecimento teológico, independente das suas dificuldades, e até mesmo da sua vergonha. Tem gente que realmente tem vergonha. Seja o que for. Eu gostaria de trazer esse primeiro ponto da mensagem assim, para pedir que você orasse a respeito disso. Realmente pedisse ao Senhor para usar a sua vida, para usar a vida da sua esposa,
para você, esposa, orar por você, para que Deus use a vida do seu marido. E diante disso, vocês, liderança, levarem o seu lar, a sua casa, a se tornarem evangelísticos. Vamos motivar uns aos outros, com as coisas do dia a dia mesmo. Você, por exemplo, marido, sabe que a sua esposa foi, só um exemplo, ela foi fazer as unhas. Motive ela, bem, leve folhetos, entrega lá para fulana, um folheto da palavra de Deus. Tente falar um pouquinho do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos motivar uns aos outros. Nós estamos vivendo a era da comunicação. Por que então não motivar os nossos filhos que gostam das redes sociais, seja ela qual for? Vamos motivar os nossos filhos a evangelizar através, então, das redes sociais. Vamos motivar uns aos outros. Motive o seu filho a falar de Jesus para o seu coleguinha da escola. Motivemos, vamos nos motivar, né? Uns aos outros, motivemos uns aos outros para levar, para evangelizar pessoas. Josué, ele disse, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E não há serviço ao Senhor sem evangelização. Não é verdade? Não há serviço sem a pregação do Evangelho. Quando chegarmos no céu, será que o Senhor Deus vai perguntar para nós o tamanho da igreja? O tamanho físico mesmo, quantas salas tinha? Será que o Senhor Jesus Cristo vai perguntar para nós alguma coisa relacionada à reforma? Será que o Senhor Jesus Cristo vai perguntar para nós alguma coisa agregado à roupa que a gente veste? Enfim, as coisas secundárias que fazem parte, mas não são mais importantes do que ganhar almas. A única coisa que vamos levar para a eternidade são almas. A única coisa que vamos levar. Portanto, a Bíblia nos ensina que Deus um dia vai pedir das nossas mãos o sangue daqueles que não ouviram a palavra de Deus. Existe um cântico do cantor cristão que fala sobre nunca ouvir falar de Cristo. E ele é um cântico tão triste, porque infelizmente ele retrata justamente, exatamente a nossa dura realidade de omissão evangelística. Sabeis falar de tudo, do frio, do calor, da política, dos políticos, do vírus, do isolamento, da pandemia. A gente fala de tanta coisa, mas de Cristo falamos tão pouco. Esta é uma mensagem para mim, esta é uma mensagem para você. Como que um lar se torna evangelístico? Como que um lar se torna um lar que traz impacto na vida das pessoas? Ele se torna quando tem lideranças. Pai, mãe, quando tem lideranças, irmãos mais velhos, quando existem lideranças envolvidas na evangelização. Lideranças que promovem a evangelização. Lideranças que decidem, vamos evangelizar. Lideranças que realmente querem ganhar almas e têm compaixão por almas perdidas. Meu amado, eu pergunto a você, que tipo de liderança você tem sido na sua casa? Temos procurado demonstrar a importância da evangelização ou estamos preocupados com outras coisas? Deus nos ajude, porque coisas têm tomado o lugar da evangelização nos nossos lares. Senhor,
nos perdoe. Com certeza nós estamos pecando, estamos nos omitindo, estamos passando um momento de isolamento, de pandemia. Talvez, dificilmente, em um outro momento da história, nós vamos achar assim pessoas mais sensíveis para o Evangelho do que agora. E ainda assim, nós estamos nos calando, nós estamos nos omitindo. Deus perdoe este nosso pecado. Deus nos ajude. Pai, abençoe, Senhor, os nossos lares. Faça com que possamos realmente ser evangelísticos. E o Senhor vai nos ajudar, Pai. Eu sei que existem impedimentos, existem limitações, existem dificuldades, existem mil coisas. Mas a nossa ajuda vai vir do Senhor. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E o Espírito de Deus habita em nós e ele vai realmente nos ajudar a falar aquilo que precisamos dizer a respeito do Evangelho. Nos ajude, Senhor, por favor, e nos perdoe, me perdoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Deus permitindo, amanhã estaremos aqui para mais um devocional, às 20 horas. Pense naquilo que foi ensinado. Quarta-feira que vem vamos continuar a nossa mensagem sobre como os nossos lares podem ser mais evangelísticos. E agora terminamos dizendo, ora, deixe eu fechar aqui, eu deveria ter feito isso, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Uma boa noite. Deus abençoe sua vida.